Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e talvez você seja infeliz porque tu é burro. E eu acabei de chamar você de burro e vou pedir você para se inscrever nesse canal. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Se inscreva no canal, vamos ajudar aqui a gente chegar na meta de 1.000 inscritos, tá bom? Né? Talvez seja os 20 minutos mais esquisitos de um início de vídeo que você já viu. Mas é isso, né? A gente chama os outros de burro, depois pede ajuda, natural, natural. Tá tudo certo. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. Nosso vídeo é curto, rápido, de uma reflexão que possa nos auxiliar e fazer com que a gente se desenvolva. Não é isso mesmo? Vamos lá. Muito bem, existe uma ideia corrente. Eu não sei quem disse, eu não sei quem inventou, não sei quem, né? Apesar, corrigindo. Eu até escutei isso da boca de um personagem chamado Hamlet, né? Da obra de William Shakespeare, que diz que a ignorância é uma benção ou a ignorância é uma dádiva, tá bom? Tá? Ok. Mas eu não sei se foi só ele que colocou essas palavras na boca de Hamlet, se ele já ouviu essas palavras em outra ocasião, né? Se o Shakespeare já ouviu isso em outra ocasião, não sei realmente quem criou, quem idealizou isso aí, mas parece uma grande bobeira. E não é que o Shakespeare estava enganado, pelo contrário. Aí você tem que ler Hamlet para você saber, né, dentro do contexto, o que Hamlet sofria e por que ele argumentou isso. Vídeo, assunto para outro vídeo, né? Vamos lá. Mas essa ideia, ela é corrente, né? A galera gosta de falar sobre isso, né? Parece que não vivemos num mundo de desgraça, e completa desgraça, né? E quanto menos você souber desse mundo, quanto menos você estiver é, por dentro das informações, daquilo que, né, acontece, melhor, né? Viver num mundo de desgraça, então é melhor a gente não saber de nada. Melhor saber de nada, enfim, né? Ser alienado, ser ignorante, né? Ignorância é falta de conhecimento, é burrice. Então, ou seja, ser burro é uma benção. Essa ideia, ela corre, né, às vezes nas veias, né, de muita gente aqui. Muito bem. Não me parece, e vou explicar um caso concreto que eu vou falar para você. Tem gente que é infeliz mesmo porque é burro, porque não sabe interpretar, às vezes, um texto, ou um conceito, ou um argumento, até um termo, uma palavra, tá? É o que eu vou falar para vocês aqui agora. Alguns meses atrás aconteceu algo que não é muito comum, né, de aparecer numa cidade pequena como aonde eu moro, né, como a minha. Um pai com duas crianças, que são eu não sei se eram duas meninas, né? Mas são filhos dele, né? Essas duas crianças. Estavam numa viagem de uma cidade para uma outra. Esta cidade aqui, né? A minha cidade, ela estava no caminho desse trajeto. Era uma viagem longa. E aí esse pai, ele para num posto de gasolina para enfim, não sei se foi para abastecer, para ir no banheiro, enfim, ele para no posto de gasolina. O que acontece é que ele vai embora e as crianças ficaram para trás. As crianças ficaram abandonadas. Preste atenção nesse termo que eu vou dizer agora para você. As crianças ficaram abandonadas no posto de gasolina e ele foi embora. Ele foi embora e se deu conta e percebeu que as crianças ficaram para trás já praticamente na cidade vizinha, na outra cidade. Não sei se ele percebeu, não sei se ligaram para ele para falar, ou as crianças ficaram para trás, né? Eu não sei exatamente informar. Isso pouco importa também para a nossa reflexão de hoje. Muito bem. Dado isso, o que aconteceu? Eu recebi a notícia algumas horas depois, perdão, algumas horas depois do ocorrido, eu vi veiculada, né, no portal de notícias que duas crianças haviam sido deixadas no posto de gasolina e o pai seguiu viagem. Tá? Então, neste momento, nós não sabíamos se o pai deixou as crianças de forma proposital ou não. Perfeito? Só que me gerou uma reflexão, porque aqui no terraço da minha casa tinha dois filhotes de rolinha, né? Aquelas filhotes de rolinha, com a mãe rolinha, né? Estavam lá. E ela estava do lado deles, cuidando deles ali, né? Porque eles ainda já estavam fora do ninho, mas eles não tinham ainda a capacidade de voar sozinho e de se alimentar sozinho. Então, ela estava ali amparando, provavelmente durante o dia, os alimentando. Correto? E aí aquilo me gerou uma reflexão com o abandono das crianças e ver esses animaizinhos. E a reflexão é a seguinte, que inclusive eu gravei um vídeo para explicar exatamente essa reflexão. Eu gravei um vídeo curto, né? Publiquei ele no Instagram e no TikTok, explicando o que eu vou te explicar agora. É o seguinte, o ser humano ele é capaz de realizar ações antinaturais.
que não é natural, tá? Um animal, ele não fará nada que seja fora daquilo que é natural para ele, correto? Então, o cachorro vai agir como um cachorro, as rolinhas que eu vi, né? Os passarinhos vão agir como passarinhos, né? Os gatos vão agir como gatos. Então, e tem uma série de coisas que eles fazem e que é natural de um cachorro, de um gato, de um passarinho fazer, correto? E um cachorro não vai agir como um passarinho não vai agir como um gato não vai agir como um cachorro. Eles vão agir ao modo deles, da forma natural. Perfeito? Deu para entender, né? E esses animais, eles nunca vão agir fora daquilo que é próprio desses animais agirem. Não vão agir. Então, esses animais estão presos dentro de né, um jeito de viver que eles sempre agirão de forma natural. Nunca agirão de forma antinatural. Tá bom? E por mais que às vezes tenha um comportamento estranho, você vai encontrar explicações para isso. E aí a reflexão é, o ser humano não. O ser humano, ele tem raciocínio, né? Ele é capaz de abstrações, ele tem características que diferem de outros animais, tá? Nós somos animais também, mas nós temos uma característica que destoa muito dos outros animais, essa capacidade cognitiva, né? De raciocínio, de abstração, tá? Então, isso é próprio de um ser humano. Só que há uma quantidade de seres humanos, né, que podem e fazem também isso, né, de agir como animais, como natural dele, né, de ser um animal. Então, abrem mão, né, do intelecto, da capacidade cognitiva, da capacidade de abstração e agem como um puro animal. Tá? Existe uma grande quantidade de bestas aqui que agem como bestas e não agem como os animais. Inclusive, é bom dizer que esse canal, a pretensão dele é que eu não me torne uma besta e que você também não se torne uma besta, né? Que a gente age sempre com formas, né, seres humanos, como seres humanos, tá bom? Seres humanos. E disse ainda que, além do ser humano agir para baixo como um animal comum, né, natural, ele pode fazer ações antinaturais que são abaixo de um animal. E é daqui que você vai escutar algumas frases assim: olha, o ser humano não presta, é pior do que animal. Né? É melhor você ter um cachorro do que ter alguém do lado, porque esse cara pode te trair, o cachorro não vai te trair. Isso é porque o ser humano é capaz de agir de forma antinatural. E tudo isso eu tentei condensar essa explicação dentro de um vídeo pequeno de mais ou menos 1 minuto e meio, conectando a ação desse pai, que é uma ação antinatural, de deixar os filhotes, né, deixar os filhos para trás, conectando com a mãe rolinha que eu vi aqui no terraço com os seus filhotes. Fiz essa reflexão. E aí, meus caros, eu fiz essa gravação. No dia seguinte, nós repercutiu, né? A galera viu um pouco disso aí, comentou. E depois começou a pipocar algumas informações. Olha, o pai, né, não abandonou as crianças de forma proposital. Ele estava cansado, era uma viagem longa e tudo mais. E aí ele não viu que as crianças saíram do carro. Não percebeu. Ele seguiu viagem sem perceber que as crianças estavam fora do carro. Olha só. Ok. E aí, o que eu fiz nesse dia seguinte? Na noite do dia seguinte, eu fiz um outro vídeo dizendo: olha, dos males o menor. O pai não fez de forma proposital. E aí eu desencadeei outra reflexão dizendo da desatenção, da distração, que a gente vive no mundo de distração, no mundo cheio de dispersão, que a gente precisa, né, trazer a ordem para essa vida e atenção às coisas mais importantes, né? Principalmente esse pai, né? Atenção aos filhos, ele deixou os filhos para trás, tá? Muito bem. O negócio é que eu fiz esse outro vídeo curto, publiquei e esqueci de publicar em uma outra plataforma, né? Publiquei lá no Instagram e não publiquei no TikTok. E no TikTok ficou uns 2, 3 dias apenas com o primeiro vídeo, dizendo que o pai abandonou as crianças. E aí, meus amigos, surgiu uma série de comentários. Explica essa história direito, que o pai não abandonou as crianças, que o pai estava cansado, ele não abandonou as crianças naquele posto de gasolina. Conta a história direito, esse bando de urubu que só pega essas notícias de qualquer jeito e fala, não sei o quê, blá, 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 blá. Beleza? E eu, é claro, publiquei o vídeo dizendo que o pai não exatamente tinha abandonado, mas dizendo uma nova reflexão. E aí eu percebi naqueles comentários o quanto que a ignorância faz muito mal. Faz muito mal.
deixa o povo infeliz, né? Um povo raivoso, um povo, né, parece bestas, né, enjauladas, assim, que de repente estão prestes a sair mordendo, né? Ou não, né? Na internet todo mundo é bravinho, né? Então é aquele piche nervoso, cheio de ódio, né? Que tá do outro lado do portão, latindo pra você. É aquele esse povo, assim, que não pensa em nenhum instante, né? Parece que usaram a massa cefálica, né? Isso aqui, ó, chamado cérebro, né? Cerebro. Não usa, não usa, não usa, não usa. Porque o pai abandonou sim as crianças. Ele não abandonou intencionalmente, mas deixou as crianças abandonadas, deixou elas para trás no posto de gasolina. Não teve dolo, mas a galera da jurídica aí, né, teve culpa. Né? Quais são os elementos, o pessoal da jurídica aí, né? Quais são os elementos da culpa? Os elementos da culpa são imprudência, negligência e imperícia. Me corrijam se eu estiver errado, a galera da jurídica aí. Então esse pai, ele não teve a intenção ou dolo de deixar as crianças para trás e sumir. Ele foi negligente e deixou as crianças para trás porque ele não conferiu se as crianças estavam dentro do carro, não conferiu cinto de segurança, não conferiu essas coisas. Ele apenas entrou dentro do carro e foi embora e deixou as crianças para trás. Foi inclusive um tema do segundo vídeo, né? Ele estava cansado, não estou, né, condenando o cara, né, crucificando o cara aqui, eu estou dizendo que ele estava distraído, desatento, ele foi negligente, ele foi irresponsável. Não conferiu se as crianças estavam dentro do carro e não conferiu. Normalmente quando a gente faz parada assim, eu que sou pai, a gente confere cinto de segurança das crianças, né? Porque eles abrem, porque eles podem qualquer coisa, eles podem fazer qualquer coisa, né? Pocar, tem que conferir. Isso é um procedimento padrão entre pessoas que se preocupam, pelo menos. Né? E aí, onde que tá o papo aqui? Gente, aquela galera dos comentários, né, parecia uma ringue, querendo brigar comigo, né? Querendo me arrancar, né, minhas vísceras ao ar livre, né, e deixar para os corvos comerem. Porque são ignorantes e burros. E estão achando que eu tô falando errado. Não, gente. Eu fiz uma reflexão natural. O pai abandonou. Independente se o pai. A minha reflexão ainda foi independente se o pai teve a intenção ou não, a reflexão está de pé, ela vale. Porque, inclusive, eu não sabia se o pai deixou intencionalmente ou não. Mas porque é burro, não consegue, né, interpretar um texto. E foi um texto falado, né? Se a pessoa lê, então, perdi. Aí eu tô querendo demais. Porque eu falei um texto, né? Porque eu expressei, né? Eu tive expressões, né? Rosto, facial, entonação de voz, tudo isso. Tudo isso. Se fosse um texto escrito, então, não tinha passado a primeira linha sem entender nada. Não ia entender nada. A ignorância jamais será uma bênção, né? Você vai ficar triste, raivoso por conta disso. Vai arrumar briga desnecessária, vai querer, não vai entender nada. A pessoa fala e você entende, né? Não tem condição, cara. Não tem condição. Nunca, jamais a ignorância será uma bênção. Fique mais inteligente, entenda pelo menos, domine, se preocupe em dominar a linguagem, ao menos a linguagem, uma forma de se comunicar. Como que a gente explica para o outro o que a gente está sentindo? Como? E por isso, é exatamente por isso que tem assim, um monte de relacionamento, né, que não dá certo. Porque o cara fala a mulher entende sei lá o quê, ninguém consegue conversar um com o outro, construir um plano de argumento, né? Não tem conversa, não tem diálogo, porque ninguém está entendendo ninguém. Porque ninguém não consegue entender o que o outro está dizendo, porque não entende o que o outro diz. Não entende a linguagem, ele não domina a linguagem. Não domina nem o conceito dos termos, né? Ignorância, inclusive, ignorância. O pessoal, quando alguém é mal educado, o pessoal, já é ignorante. Todo ignorante pra cima de mim. Não é ignorância, é arrogância. A pessoa foi rude. A ignorância é falta de conhecimento, é burrice. Não conhece a própria língua, mãe, lascou, né? Aí, sério, se ferrou mesmo. E aí vai ser infeliz, vai para muito tempo, né? Nesse mundo, inclusive, vai ser muito feliz. Mas a minha avó não tinha nem quarta série, foi muito feliz. Muito feliz, né? Porque naquela época não tinha internet, né? Ficava lá no meio do mato, ia dormir
7 horas da noite já tava dormindo, 3 da manhã, 4 da manhã tava acordando, tava almoçando 11, 8 da manhã já tava almoçando. Era uma vida muito mais pacata, muito mais simples, era cuidar do boi, era cuidar da plantação, era apanhar o café, né? É muito simples, era muito simples viver, entendeu? Era muito simples viver, não precisava de, né, dominar muita coisa. Podia falar errado, não tem problema escrever errado, não precisava nem saber ler, né? Nessa condição de vida é muito tranquilo. Mas você que tá me vendo na internet, quer dizer que você tem internet. Se você tá me vendo, tem internet. Né? E aí, aqui dentro desse mundinho, você arruma um monte de discussão e briga porque o povo tá dizendo, né, alguma coisa e você não entende. E eu vou dizer, hein? É perigoso chegar aqui no final e ninguém tiver, muita gente não entendeu o que eu tô falando, né? Espero que não seja você. Porque esse vídeo, pelo menos, tá aí já uns 15 minutos de gravação e tem gente que já no minuto 3 já foi embora. Porque é incapaz de conseguir ver um vídeo mais de 90 segundos, né? Que é o tamanho aí de um. Caramba, meu Deus do céu. É o tamanho de um vídeo de TikTok, cara. Pelo amor de Deus. Ó, é isso aí. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu gostei aqui, deixe o seu comentário, né? Vou pedir o quê? Vou pedir para poder colocar alguma coisa no comentário. Ah, outra coisa. Eu sou psicoterapeuta, tá bom? Se você quiser ser tratado por mim, eu sou bom, tá? Eu sou bom mesmo. Caramba, falou o cara bom, né? Entre em contato, entra aqui no meu Instagram, ali você vai encontrar ali um formulário lá para poder preencher e estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.